observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam. Nós temos uma notícia que é muito ruim, né, que foi a primeira que a gente pode noticiar aqui, foi exatamente essa, que foi o falecimento do grande amigo Fernando Amaral da Silveira, do Instituto de Ciência Biológica da Universidade Federal de Minas Gerais. É um agrônomo, na verdade, tem um coração de biólogo, tem uma contribuição enorme para o conhecimento das nossas abelhas, publicou em parceria com o Gabriel e o Eduardo esse livro clássico, que é Abelhas Brasileiras, Sistemática e Identificação, ajudou muito a caracterizar as abelhas do nosso país. Então, infelizmente, tivemos esse falecimento aí, essa notícia triste, mas não poderíamos deixar de falar pela contribuição que ele deu, né? Esse processo todo aqui que nós temos agora de conservação, muito a partir do conhecimento que pessoas como ele disponibilizaram, né? Através de anos de pesquisa, e que talvez seja melhor, a pessoa melhor para falar que foi grande amigo dele, seja o Darcy, né? Foi colega, inclusive, dele, né? Na faculdade, né? O Fernando, na realidade, é mais do que um colega, né? O Fernando é como se fosse um irmão. Além de colega, né? Eu conheci o Fernando em 80, quando entrei na universidade. O Fernando, ele é de 79, é da turma de 79, e logo em 80, quando nos conhecemos, nós começamos a criar abelhas, né? Então, na época de estudante, fomos apicultores e éramos estagiários do setor de apicultura. Então, o Fernando sempre foi uma pessoa, quanto à parte de abelhudo que ele tinha, muito diferenciado. Então, desde o início da graduação, ele resolveu que a vida dele seria para as abelhas. E assim o fez, ao longo do período de graduação, posteriormente no mestrado em Viçosa e no doutorado nos Estados Unidos, né, em Kansas. Então, é uma pessoa que deu uma contribuição enorme, porque a área de estudo dele, inicialmente foi a parte de ecologia, mas pela dificuldade de taxonomistas, ele terminou se enveredando pela área de taxonomia, né, e aprofundou demais. E ele deixa um legado no estado de Minas Gerais, no Brasil inteiro, na formação de recursos humanos, né, Murilo? Então, são vários hoje ex-orientados dele, que são taxonomistas e estão em outras universidades, em outras escolas, montando os museus, né, com as abelhas nativas brasileiras e auxiliando eu diria, nesse emaranhado, né, de dúvidas que deixam os nossos criadores. Aqui no Piauí, nós temos muita dificuldade de identificar as espécies que nós temos. Nós não temos taxonomista no estado. E o Fernando era o meu braço direito, né? Porque ele, quando eu tinha dificuldade, eu recorria a ele rapidamente, né? Pela amizade, a gente tinha a resposta bem rápida. Os taxonomistas, eles são muito demandados, e aí nem sempre a gente consegue ter retorno rápido. Então, o Fernando realmente foi uma perda para a ciência brasileira muito grande, né? Deixa uma lacuna na área da taxonomia das abelhas nativas, além da pessoa extraordinária que era. E o interessante, Murilo, é que essa perda do Fernando veio no fechamento de um grande livro que ele estava preparando sobre as abelhas brasileiras, sabe? E a expectativa nossa é que esse livro seja finalizado, né, pelos colegas taxonomistas e que em breve esteja disponível, né, para todos em nível nacional. Realmente foi uma perda brutal, eu diria. Inclusive o seguinte, aliás, assim, uma questão importante que nós temos aí é o seguinte: nós que trabalhamos nessa questão das abelhas, na conservação como todo, você sabe a dificuldade que nós temos de ter taxonomistas, né? É uma área muito complicada,
não é para qualquer um, não, gente. Taxonomia é uma área muito difícil, não é qualquer um que tem sangue, coração, precisa dedicar aí. E nós temos esse problema, né? As pessoas estão indo, os especialistas estão se indo, e estão aparecendo pessoas, vamos dizer assim, taxonomistas de quintal, né? Que tem aparecido muito aí, dando, inclusive, assim, muitas informações erradas sobre a identificação das abelhas, que realmente preocupa, né? E preocupa-se principalmente quando a gente está trabalhando essa parte aí da parte de conservação, estabelecendo as espécies ameaçadas, quais que a gente tem que trabalhar para conservar e tal, e é fundamental a taxonomia nesse processo, né? Eu lembro até que o Fernando reclamava demais sobre o tráfico de abelha, o quanto que isso dificultava a caracterização das populações de abelha, das espécies, né? Porque aparecia de repente uma abelha que não tinha nada a ver com aquela região, que é produto de tráfico, isso provocava assim, uma dificuldade enorme para você conseguir fechar a chave, a identificação daquela espécie ali, entendeu? E uma coisa que é elementar na taxonomia, você precisa ter as coleções de referência, né, Murilo? E essas coleções de referência precisam ter curadores, especialistas e pessoas muito corretas e competentes na identificação e manutenção desse material. E os museus de referência são poucos em nível nacional. E o Fernando conseguiu, ao longo da trajetória dele dentro da UFMG, montar um museu, né, em Belo Horizonte, que é uma referência. Não chega a ser um museu como o do Padre Moura, de Curitiba, mas já tinha uma importância muito grande para aquela região. E aí a preocupação é quem cuida desse material, porque você sabe que dentro das universidades você não tem normalmente mais do que um professor para a mesma área. Então, quando o professor que tem um patrimônio, como o Fernando tinha, dessa coleção de referência, quando ele se vai, quem toma conta disso? Como é que fica a manutenção e a alimentação, né, dessa coleção para que ela esteja sempre atualizada? Quem atende a questão da identificação das demandas que chegam a esses museus? Então, essa é uma questão muito séria, e que se a educação e a pesquisa não for prioridade pelo governo, não for dada a prioridade que merece para o governo, praticamente nós vamos ficar dependendo de identificação mandada para fora do país, né? E nem sempre a melhor opção, né? Então, sim, não é só uma interrupção, né, pelo falecimento, você desestrutura completamente todo um processo de construção do conhecimento, né? O impacto disso é muito sério. Adailton? Eu não tive o prazer de conhecer o Fernando pessoalmente, né? Mas, por contato, nós tivemos a oportunidade de nos falar em alguns momentos, né? Exatamente para tirar essas dúvidas de que espécie era que tal. E ele tinha um carinho, né? Ele trazia um carinho nessas respostas que ele tentava trazer para nós, e colocava sempre essa questão que o Darcy falou aí, né? A dificuldade de você fazer a identificação correta de uma espécie quando essa espécie não era daquela região que estava pedindo o reconhecimento dela, né? Exatamente por isso. Ele deixou um legado como poucos, né? Como poucos. Nós tivemos outros grandes aí que se foram, né? Mas ele, com certeza, vai ter lugar no altar da meliponicultura aí, por muitos e muito tempo, tá? Adailton, você falou uma coisa aí que agora que eu me lembrei. Eu lembro que o ICMBio tinha publicado uma lista das espécies por região no final de 2021. Houve críticas enormes para essa lista. Eu não acompanhei com muito detalhe, eu achei ótimo, maravilhoso, mas eu acho assim, que aquela lista foi baseado no conhecimento científico. E tem muita gente que reclamou
Baseado no quê? Baseado no que eles já sabiam da vivência do dia a dia, que eles já sabiam das espécies que eles já estavam interagindo. Né? Então, aí é uma diferença muito grande, né, do que se tem de conhecimento científico daquelas espécies e do cotidiano dos criadores, que muitas delas, inclusive, eram espécies que, na verdade, não deveriam estar ali. Então, houve essa reclamação. Eu não sei exatamente qual foi o erro dessa lista, mas eu acho que essa lista foi baseada em dados científicos. E se houve reclamações de espécies que deveriam estar ali e não estavam, exatamente porque provavelmente aquela espécie ou não se tinha informação suficiente, científica suficiente para ser incluída, ou era espécie que veio de outra região, estava lá por outras razões. E aí tem esse problema, né? Você confrontar a ciência, a informação científica, com a informação popular desse grupo de interesses que estão envolvidos na meliponicultura nacional. Bem, só complementando aí isso que você está colocando, na realidade, nós temos lacunas nos estados em termos de levantamento, né, das abelhas que ocorrem na região. Então, no Piauí, por exemplo, você tem poucas informações oficiais e científicas da população e da diversidade de abelhas nativas no estado. Então, é muito aquela história, tem a bunda de vaca, tem a Mombucão, tem a Jandaíra, tem isso, tem aquilo. Algumas são bem tradicionais, se conhece muito bem, mas tem muita coisa que está perdido, que a gente desconhece a ocorrência no estado. Né? E esse foi um dos pontos críticos feito a essa lista do CMBio. Né? E por que tem? Porque simplesmente você não tem levantamentos. Por que não tem levantamentos? Porque nós não temos taxonomistas nos estados, né, na frequência que precisaria para que a gente tivesse a fauna, né, de abelhas levantadas e conhecidas. Né? Então, essa é uma falta gravíssima que nós temos. Não só não temos taxonomia, como também não temos investimento em pesquisa, né, levantamento de campo, essas coisas. Né? O João estava querendo falar, não, João? Bom, assim, eu gostaria de falar que talvez seja um pouco precipitado a gente afirmar que se determinada abelha não são de lá e foram ditas pelos criadores que são, e foram introduzidas. E por isso não estariam na lista. Isso, assim, não é, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, que o Espírito Santo, na sua lei, tem uma lista que foi preparada por pesquisa de um pesquisador nosso aqui, o Fábio, o Alex Fabian, e na lista do ICMBio elas não apareceram. Não é porque não existia, é porque os pesquisadores não colocaram, quem preparou a lista não colocou. Vou citar um exemplo, né? Existem umas 4, 5 espécies que ficaram fora, mas um exemplo que é bem marcante, por exemplo, é a que a gente conhece como popularmente aqui a moça branca. Há um tempo atrás, eu fui visitar um amigo que ia montar um meliponário no litoral aqui do estado, e muita moça branca. No terreno do lado da casa dele, a gente foi tirar poste no asfalto que tinham trocado os postes de madeira por de cimento e deixaram os de madeira velho lá, já caindo podre. A gente foi tirar a abelha lá nesse poste, que tem muita. Uma abelha aqui que sempre teve, o pessoal pega em isca, a tubuna, não está na lista, mas está nas listas locais. Então, eu não saberia dizer o motivo, mas, assim, afirmo que o fato de não estar na lista do ICMBio tem, sim, muito motivo dos meliponicultores reclamando, porque elas existem nos lugares. Nosso aqui, específico de Espírito Santo, foi mais tranquilo, mas a gente sabe de estado que apareceu 2, 3 espécies só na lista, quando eles sabem que tem mais. Adailton, quer falar? Como o João colocou o caso da moça branca, nós temos também, inclusive foi motivo de uma conversa há algum tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, com o Fernando, né? Do caso da Uruçu-boi. Tá? Uhum. Bati um papo conversando com ele sobre essa situação. A Uruçu-boi,
consta na nossa relação da nossa lei estadual, né? Mas a gente não tem relatos de ter ela ainda por aqui. Mas ele me afirmou, ele falou assim, olha, eu gostaria de ter tido a oportunidade de fazer uma visita em loco. Por quê? Porque ele recebeu, de acordo com a fala dele, ele recebeu algumas indicações de que na região norte do estado, né, mais precisamente nas florestas de Soretama e da reserva da Vale, teriam tido registros dessa abelha. E aí, que dentro daquilo que o Darcy falou, como a gente não tem uma atividade de pesquisa dentro de cada estado, né, monitorando ou buscando descobrir quais são as espécies realmente que nós temos, a gente tem esse hiato entre o que está hoje homologado pelo ICMBio e não está, né? Tá? Mas aí então outra questão aí que é o seguinte: uma questão é você ter informação baseado no nome científico e outra informação baseada no nome popular. Foi aquela história que aconteceu essa semana com o Darcy. O Darcy achou uma espécie de abelha e eu, baseado no nome popular, eu fui bater numa espécie Trigona fulviventris, mas quando eu fui consultar o catálogo Mori, o Trigona fulviventris só encontrado na América Central. Aí eu falei assim, olha, acho bom então ver com algum especialista, porque tem o mesmo nome popular, né? Mas no catálogo oficial está como ocorrente da América Central. Eu não vejo, não é registro de ocorrência aqui no Brasil. Pode ser que seja uma espécie parecida, mas que tem outro nome, né? Então, assim como você tem várias espécies, por exemplo, chamada moça branca, que não é somente uma espécie que é chamada de moça branca. Tem várias. Então, nós temos que tomar cuidado com essa coisa, né? Isso, por isso, aí, Murilo, é que é importante a questão de você ter a coleção de referência no Estado e pelo menos uma instituição, né, pelo menos uma, que tenha algum estudioso, alguém que tenha pelo menos um carinho especial com isso e saiba manipular essa questão taxonômica desses insetos, para poder pegar o indivíduo e checar com a coleção de referência. Conversando com o Marcos Rogério da Bahia, ele disse, olha, isso está me parecendo a cefalotrigona que ocorre na região, tá? Mas precisaria coletar a amostra e mandar para o taxonomista para efetivamente a gente confirmar. Então, é uma coisa que precisa, que eu estou para fazer para poder encaminhar, provavelmente, ou eu mande para o INPA ou mande para o Gabriel, em Curitiba. Mas é uma coisa assim que a gente sente falta. E no nosso grupo de abelhas sem ferrões aqui do estado, que tem mais de 200 participantes, o que não falta é gente, não, isso é abelha tal, isso é abelha tal. E aí vão, sabe, os taxonomistas do DARF. E se for o caso, cria até um novo nome para elas, né? Não, mas olha só, por exemplo, a Partamona seridoensis e a Partamona chapadícola, né, que tem aqui no Maranhão. Eu não consigo identificar, eu não sou taxonomista, né? Mas, assim, uma questão chave na identificação que eu sei é que você tem que ver a entrada. Porque se você não tiver a informação da entrada, até mesmo o maior especialista vai ter dificuldade para dizer que espécie que é. Entendeu? Porque a diferença está na entrada. Então, a coisa não é fácil. É complicado, né? Aqui no Piauí tem a questão do manto, do bravo, né? Então, são escapotrigonas. Então, é a diversidade que a gente tem. Cada região chama de um nome e na hora que você mostra, aí vai depender de quê? Como o Murilo fala, da entrada. As pessoas terminam relacionando a entrada. Se o pito é grande, então é tal, se o pito é menor, é outra, e aí por aí vai. Enquanto, na realidade, a gente precisava ter essa informação, até mesmo do ponto de vista da nossa luta, que é manter as abelhas dentro da sua área geográfica de ocorrência, né? Se eu não sei quais são as espécies que ocorrem no Piauí, como é que eu posso, né, de repente, criar
um obstáculo de criação de uma determinada espécie. E isso é um problema que decorre da falta de informação. É isso. Vamos para o próximo? Vamos ver, Saudade do nosso... tem muito assunto, né? Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam.